no sentido de me preocupar com as palavras. Diante de um juiz eu preciso ter cuidado. Diante do governador eu preciso ter cuidado. Mas diante do Criador do universo eu não preciso ter cuidado. Percebeu? É lindo isso, irmãos? Então, antes de entrar no capítulo 11, qual foi a última cena que Lucas escolheu para poder inserir a gente no capítulo 11? Lembre-se que Lucas cuidadosamente ordenou as passagens, irmãos, as narrativas. Ele quis colocar uma cena antes de falar sobre oração, antes de comparar sobre oração. Que cena foi? Se você está aí atento ao texto, um pouco antes do capítulo 11, o que é que você tem? Jesus está na casa de Marta e Maria. Jesus é honrado por duas irmãs, uma mais velha, a Marta, e a mais nova, Maria. Mas ele é honrado de forma diferente. Marta quer honrar Jesus preparando um jantar. Jesus não é contra o jantar da Marta. Já a sua irmã, jovem Maria, ela senta-se aos pés de Jesus como homem. Só os homens sentavam aos pés dos rabinos. Ela sentou. Ela honrou Jesus dessa forma, para ouvi-lo como discípulo. Uma quis honrar Jesus e servir ao Messias de acordo com os moldes da sua religião. Anfitriã impecável. Ela trata Jesus com educação, Marta, mas ela não está impressionada com Jesus. Percebe? Ela é educada com Jesus, mas ela não está impressionada. E como é que você sabe que ela não está impressionada com Jesus? Alguém sabe perceber o texto aí? Como é que você lê o texto e percebe que Marta não está impressionada com Jesus? Alguém sabe dizer? O que é que ela fez? Qual foi a mancada dela aí no texto? Que você vê que ela não está impressionada com Jesus, coisa nenhuma. Pede para chegar. Talvez ela esteja tratando Jesus no máximo como um profeta. Como é que ela não está impressionada com Jesus? Primeiro, ela diz: não te importas. Ela chama a atenção de Jesus. Ela dá uma repreensão a Jesus. Em outras palavras, o senhor não se tocou, o senhor não se incomoda. Eu, que não sou o Messias, estou incomodado. O senhor, que é o Messias, não está incomodado que a minha irmã não esteja servindo. O senhor não está incomodado por isso. Ela chama a atenção de Jesus. Segunda coisa que ela faz, ela dá uma ordem para Jesus. Ordena a Jesus. Ordena a minha irmã que venha me ajudar. Ordena. Você está impressionado com Jesus se você dá uma ordem para ele, tá? Você consegue imaginar o centurião dando uma ordem para Jesus? Lá o centurião do capítulo 5, você consegue imaginar ele? Por favor, gente, vamos lá. O centurião disse: eu não sou digno que ele entre na minha casa. Ele vai dar uma ordem para Jesus? Vai? Então, por favor, vamos aprender a ler assim os evangelhos. Marta não está impressionada com Jesus. Portanto, Jesus não está combatendo aqui. Marta, vai orar, deixa a pia suja aí, deixa a comida para fazer, frita um ovo aí, vai orar. Jesus não está falando nada disso. Jesus está tratando do coração de Marta. Ela não está impressionada com ele. Ok? Por isso ela chega ao ponto de repreendê-lo. Já Maria, ela está o quê? Quedada. Pode imaginar Maria, irmãos? Veja como tudo isso tem a ver com o coração. Eu imagino Maria assim: calma aí, gente, deixa eu digerir esse negócio. O Messias está na minha casa, ele acabou de ressuscitar meu irmão, de 4 dias estava morto, ele é o Messias. Para com isso. Vocês têm noção do que é isso? Olha a sensibilidade da Marta. Opa! Oração é um excelente lugar para a gente fazer isso que Marta está fazendo aqui. Ela está fazendo silêncio com a sua alma, ok? Para digerir o que Deus está fazendo. A gente não para oração, a gente vai seguir obstinado, e a gente está com uma criança e não vai digerir o que é que Deus está falando, o que é que Deus está fazendo, ok? A gente já começa a perceber aqui. Então veja, eu disse, Jesus não está julgando a atitude de Marta em querer preparar o jantar. Era inclusive fazer parte da lei, a hospitalidade. Jesus está corrigindo o coração, a raiz da inquietação de Marta. Marta, por que você está inquieta, Marta, com tantas coisas? Alguém pode responder por que Marta estava inquieta? A gente já respondeu uma parte. Ela está inquieta porque ela não está impressionada com Jesus. Porque se você estiver impressionado com Jesus, diante da glória dele, você não está inquieta. Daqui a gente já percebe. Mas a segunda razão por que Marta está inquieta
é porque ela queria servir a Deus, ao Messias, enviado de Deus, segundo os moldes da sua religião presbiteriana. Quem não era presbiteriano aqui no caso, era judaico. Mas ela queria se encaixar. Para quê? Alguém que está preocupado em servir de acordo com o molde, está preocupado com o quê? Com a glória de Deus ou com a sua reputação? O que é que vão falar de mim, hein? Se eu não fizer o meu trabalho bem aqui. Eu conversei, já falei aqui com a esposa de um pastor, e ela disse: eu procuro deixar a igreja sempre arrumada, porque eu não suporto que ninguém chame a minha atenção. Então ela não fazia aquilo para a glória de Deus, ela fazia aquilo porque ela não suportava que algum irmão pudesse reclamar de alguma coisa dele. É simples assim. Marta está preocupada com a sua reputação. Oração, uma oração rasgada e sincera, é onde a gente se aquieta e faz cessar toda a inquietação. Lembra do salmista? Aquieta minha alma. Tem até uma canção, né? Foi a Giovana que sugeriu essa canção. Aquieta minha alma. É isso, Pedro? Faz meu coração ouvir tua voz. Vamos cantar um dia desses aqui. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, minha alma. Onde é que a gente fala isso? Senão na oração. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois aí eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 52, verso 5. Oração, irmãos. Maria, por ser talvez a mesma do capítulo 7, quem está acompanhando aí, eu gravei uma série de 12 áudios sobre Maria e Simão. Provavelmente essa Maria é a mesma de Lucas 7. Ela não está aqui preocupada com a sua reputação, porque ela já não tinha. Se for a mesma de Lucas 7, provavelmente ela era uma prostituta, ex-prostituta. Até se encontrar com Jesus, ela era prostituta. Agora ela é um discípulo. Ela segue Jesus, inclusive com seus bens. E ela vai ser citada muitas vezes nos evangelhos, seguindo a Jesus. Maria, ela está simplesmente extasiada, admirada, grata, contrita, quantos mais adjetivos você queira encontrar. Agora veja, irmãos, que Lucas parece estar sempre conduzindo a gente através do tema da oração. Perceba, por favor, vá para o capítulo 5 de Lucas, por favor. Veja o que diz no verso 15 e 16 de Lucas. Sei quem me disse que foi o André, que acha lindo esse barulho de Bíblia, né, gente? É realmente bonito. Lucas 5, verso 15 a 16. Alguém pode ler? Porém, eu pensei dizer, a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meio relato de Jesus, né? Todo mundo querendo a ajuda dele, e ele se retirava. Esse Jesus. Perceberam, irmãos? Junte esse tema ao tema de Marta e Maria. Muitas coisas são importantes, como preparar o jantar e curar pessoas. Você acha isso importante? É importantíssimo. Mas nada impede que um crente se envolva a oração. Como é que você costuma ler o versículo de Marta? Muitas coisas são importantes, mas deixa um pouquinho da sua de lado para orar. Jamais Jesus faz essa divisão. Pare um pouquinho o seu trabalho e vá orar. Pronto, orou, agora volta a fazer o trabalho. Esse pensamento não é evangélico. Jesus não manda a gente parar de fazer as coisas para orar. Você vai sentir a necessidade de parar. Você vai decidir isso com Deus. Observe o que Lucas está ensinando. Nada impede que um cristão se envolva em oração. Jesus não quer que Marta pare de fazer jantar, irmãos. Ele está tratando o coração de Marta, e não um hábito, um momento devocional de Marta. Então grave este verbo, envolver, porque vamos falar muito dele. Nada impede que um crente faça as coisas que tem que fazer, porém envolvido em oração, admirado, extasiado, focado, orar sem cessar, orar em todo o tempo no Espírito.
A gente sabe disso, mas às vezes parece que esquece quando alguém diz assim: Jesus ensinou Marta a parar um pouquinho as coisas para ir orar. Não, Jesus não ensinou isso para Marta. Jesus está chamando a nossa atenção para nos envolver em oração, ok? Você pode sim parar dentro do que você decidiu, resolveu com Deus sobre o seu tempo de oração, e é bom você parar. Mas esse não é o ensino do texto, ok? Jesus quer nos ensinar a viver envolvidos. E aí? Você está tão envolvido, está enxergando sua necessidade, você é um galho, e sem Cristo você nada pode fazer. Você não é medido pela sua produtividade, mas pelo quanto flui de Cristo em você. Você está tão convencido disso, que você vai para lugares solitários, você está envolvido. Você deixa de fazer coisas boas e justas, como fazer um jantar e curar pessoas. Você deixa de fazer isso, ok? Ou seja, você não vai orar quando tudo está tranquilo na sua vida. Agora sim, já fiz tudo, agora eu vou orar. Estou no tempo de folga agora. Não, você decidiu orar. É justamente porque eu tenho muita coisa para fazer hoje, que as próximas 1 hora eu vou passar em oração. Quem falava isso era um desses aí, John Wesley, ou o outro, Jonathan Edwards. Me perdoe, um desses dois. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta coisa, que justamente por isso, as próximas 2, 3 horas eu vou passar em oração. Devia ser o contrário, né? Tenho tanta coisa que não vai dar tempo de orar hoje. Era o contrário. Maria, portanto, está envolvida. O texto diz que Jesus elogia, louva o gesto de Maria, diz que ela escolheu a boa parte, como a gente sabe. A boa parte era uma expressão da época para falar da parte mais honrada e festiva, mais especial de uma festa. Aquela parte que era o ápice de uma festa de casamento. A parte mais feliz da festa. Aquela foi a parte que Maria escolheu. E Jesus disse que isso nunca seria tirado dela. Ela escolheu algo excelente, rentável, que traria um rendimento para a vida eterna. E aí? Os nossos momentos de oração são assim ou não são? Os momentos da irmã Meire de oração são esquecidos por Deus? Não, a Maria orou à toa, orou em vão. Nossos momentos são esquecidos por Deus, irmãos. 1 segundo você passa na presença de Deus. O salmista diz, por exemplo, que quando a gente chora em oração, nossas lágrimas são recolhidas no ódio. Eu não sei que ódio é esse, a gente vai descobrir lá em cima, mas são recolhidas. É interessante que Malaquias diz que quando o povo se reunia, toda a nação ouvia o profeta, mas somente um pequeno povo se reuniu, um pequeno grupo se reuniu. E o texto diz em Malaquias 3 que quando eles se reuniam, havia um memorial de Deus diante deles, ou seja, Deus escreveu uma ata. Era uma reunião que tinha ata. É assim como a gente reúne em conselho aqui, tem uma ata para transcrever a reunião. Tem uma ata, não me pergunte que ata é essa, mas tem uma ata quando a gente para orar. Sem esquecer, Apocalipse 5, existe uma taça lá no céu, que essa taça está cheia de incenso. O que são esses incensos, Roberto? As orações. As orações dos santos. Então, irmãos, a boa parte que Maria escolheu tem tudo a ver com a oração, amém? Mas ainda, irmãos, volta para o capítulo, no verso 15 do capítulo 5. Você vê o verso 15 e o verso 16 do capítulo 5. Veja, vamos fazer essa pergunta. E certamente muitos de nós vão fazer, eu vou fazer a você. O Senhor Jesus está a sós com o Pai orando. Isto é um grande mistério. Pense, se Jesus tinha uma perfeita comunhão com o Pai, ele e o Pai eram um, por que Jesus precisava orar? Por que Jesus orava? Você já pensou sobre isso? Alguém já pensou sobre isso? Gostaria de falar. Por que Jesus, se ele e o Pai eram um, perfeita comunhão, por que Jesus orava? Alguém gostaria de responder? Dá exemplo para nós. Dá o exemplo, certo. Vamos mais profundo. Está corretíssimo. Certa vez eu li um negócio nesse sentido, não achei muito legal, não. Vai esclarecer para nós. É porque o Jesus, homem, precisava se fortalecer para o ministério do outro. Tem nada a ver, né? Ah, o lobo mau. O lobo mau,
falado no domingo passado. Dividir Jesus homem e Jesus Deus. Não está dividido, irmãos. Duas naturezas totalmente identificadas. Nós vamos encontrar lá no céu quem? O Jesus Deus, Espírito? Não, um homem. Igual a gente. Ser humano de carne e osso, até abraçar, beijar, cheirar. É homem, irmãos. É gente. Os testemunhos de Jeová vão usar isso aqui para dizer: está vendo que Jesus não é Deus? Ou então foi a parte humana dele que orou aí. Está vendo que Jesus não é Deus? Porque ele orava a Deus. Outros, a mais de linha pentecostal, vai dizer: está vendo, Jesus precisava orar para recarregar a bateria, porque outro dia tem que curar muita gente, tem que tomar decisão. Então você tem que orar para se encher de unção para uma grande missão. E se não tiver uma grande missão, não precisa orar. Legal, né? Se eu for nessa conclusão, se tem uma grande missão, você ora. Se não tem uma grande missão, não precisa. Está tranquila a sua vida? Então não precisa orar. Percebeu quando ele cai no meio do buraco que fez? Né? Se você precisa orar para buscar unção, menino. Ah, eu preciso buscar unção. Irmãos, em nome de ir atrás de unção, de experiência, a gente está se metendo em cada confusão. Ao invés de buscar a comunhão com Deus, está buscando o quê? Poder, unção. Quando eu cheguei aqui em Anápolis, assim que eu cheguei, eu estava participando de uma conversa no churrasquinho na Praça do Emanuel. Eu lembro como se fosse hoje. E o irmão lá no churrasquinho, o dono do churrasquinho, não sei se ele está lá ainda, se tiver, vou falar mal dele. O nome dele era Hélio. E ele disse, muito entusiasmado, que ele conheceu um irmão que passava 24 horas por dia orando, ele orava muito. E ele tinha tanto poder, que se ele fizesse assim para você, você caía para longe. Misericórdia, isso é raiduco, né? Parece aquele raio. É isso que povoa a infantilidade da mente evangélica, irmãos. Então a oração é um mecanismo de poder agora. Então tá bom. Então ninguém me segura. Então faz o seguinte, meu irmão, fica orando 24 horas e vai ver esse hospital e levanta esses meninos que estão doentes aí, pelo amor de Deus. Você vai ser o novo João Curador de Anápolis, quem sabe? É só ficar orando, vai fazer fila. Percebeu, irmãos? Por outro lado, é simples a gente entender o que qualquer criança entende. Jesus ora porque quer estar a sós com o Pai. Ele está com o Pai o tempo inteiro, mas quando ele se retira, ele está a sós. Você entende isso? É lógico que você entende. Vamos supor que você trabalha com a sua esposa o dia inteiro. Não é até perigoso isso, mas vamos lá. Você vai lá, faz uma palavra de carinho, dá um beijinho, está em comunhão com a sua esposa. Isso serve? Isto é suficiente para você ter comunhão com ela, sim ou não? Não, vai ter um momento que você quer estar a sós. Ok? Ele está a sós com o Pai. Assim como você quer estar a sós com qualquer pessoa que você ama. Você está com seu filho, você o ama, mas tem um momento que você quer estar a sós. Não tem ninguém. O programa aqui é entre nós. Percebeu o mistério? É simples, irmãos. É só tentar pensar, às vezes, com a mente de uma criança, né? Às vezes a gente pensa com a mente pagã, poder, não sei o quê. E a criança, às vezes, resolve a parada muito mais rápido que a gente. Ok? Veja agora o que Lucas continua lá no capítulo 9 para a gente, falando de oração. A gente vai ser conduzido até o capítulo 11, ok? E como vai ser bem lento, ele tem umas 3 ou 4 escolas dominicais até que a gente exponha esta parábola de maneira adequada aqui para a escola dominical. Veja o capítulo 9, verso 29. Alguém pode ler o verso 29? Veja se Lucas não quer nos conduzir no tema de oração. Verso 29 do capítulo 9. Alguém lê? E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Você tem prestado atenção nesse ponto, enquanto ele orava? Lucas podia ter falado assim para a gente, enquanto ele estava lá.
enquanto ele conversava, enquanto os dois. Não, ele falou enquanto ele orava. Ele quis chamar a atenção. Perceba a intenção do autor. Ok? Logo depois disso, o que acontece no verso 47 do capítulo 9 de Lucas? Veja o verso 47. Alguém pode ler, por favor, o verso 47 do capítulo 9. Os discípulos estão brigando para saber quem é o maior. Estão discutindo. Olha o que Jesus fala para eles no verso 47 do capítulo 9. Mas Jesus, sabendo que lhes passava o coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse. Segue para 48. Pode ler o próximo verso. Apenas o fato de ter colocado a criança a gente já percebeu, mas agora vai ficar mais claro. E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Muito bom ler você ter lido. Eu não tinha prestado atenção nisso. E aí, irmãos? Os discípulos estão discutindo quem é o maior. Jesus pega e coloca quem no meio deles. O que isso quer dizer, irmãos? Tem a ver com oração ou não tem? Uma criança no meio de discussão de adultos, todos vaidosos, inflamados, buscando os primeiros lugares. Jesus bota uma criança no meio deles. O que é que isso significa? Oração, irmãos, é o quê? Dependência. Criança não está brigando para ver quem é o maior. Ela só quer estar perto de Jesus. Ok? Elas não estão ali competindo. Elas queriam tocar em Jesus. Jesus coloca uma criança para falar de dependência. Inclusive, nesse mesmo capítulo, Lucas não registra, mas Marcos registra, que os discípulos não conseguem expulsar um demônio. Logo nesta situação aqui, eles estão discutindo, acabaram de descer do monte. Este, inclusive, foi um sermão da discórdia, né, do ano passado. Os discípulos não conseguiram expulsar demônio. E eu perguntei aqui, e deu uma confusão aqui na igreja. Algumas irmãs foram discordar, foram falar com o pastor Heráclito, com o Wagner, outros presbíteros. Não, pastor, eu não concordo com isso. Mas essa é a hora de você não concordar de novo. Por que os discípulos não expulsaram o demônio? O pensamento evangélico diz o quê? É porque faltou mais um jejum, né? mais um tempinho de oração, faltou um curso de batalha espiritual. Eles precisavam estar mais habilitados para expulsar demônio, porque eles só estavam acostumados a expulsar demônio, tranca-rua, Zé Pilintra, coisa pequena assim, mas agora o demônio era grande. Eles tinham que passar uns 3 dias de oração, provavelmente, né? É porque a Bíblia ensina a gente a orar muito para expulsar demônio maior, né? Não é isso. Eles não conseguiram expulsar porque eles estavam cheios de vaidade, disputando quem era o maior. Eles não tinham aprendido o que era depender de Deus. Na primeira vez que Jesus enviou, eles expulsaram todos os demônios. Não tinha demônio grande para eles. E não fizeram curso de batalha espiritual, coisa nenhuma. Só foram da autoridade expulsar. Agora eles não conseguiram, porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Não faltou curso de batalha espiritual para esses irmãos. Faltou coração de criança. Pastor, Por favor. pelo que eu entendi, vejo aqui como criança, igual você falou, a criança queria só apenas chegar perto de Jesus. Eu vejo que criança, igual as minhas meninas, quer estar perto e palavras simples. Palavras simples. Então, assim, às vezes a gente acha que o coração tem que ser palavras grandiosas, palavras surpreendentes para falar com Deus, né? Então, assim, a gente às vezes tem até vergonha de orar dentro da igreja. A gente tem vergonha de orar dentro da igreja porque a gente acha que tem que orar bonito, falar palavras lindas dentro do Porque tempo. o presbítero e o pastor é bonito. Com vergonha de orar na frente da liderança. A Porque gente eu não vou está saber. atrapalhando aqui. Eu não vou saber orar perante a liderança, perante os irmãos que eu não saber falar bonito, né? Meu português é horrível, aquela coisa. E criança mal fala o babé de bobo, né? Vamos dizer assim. E para Deus é aquela coisinha mais simples, que é isso que é a criança. E muitas vezes na nossa dificuldade, na nossa dor, é o silêncio, né? A dor na alma, né? Aquieta a minha alma. Deus sabe a dor do nosso coração, né? E muitas vezes até um louvor, eu falo assim, que às vezes quando eu estou tão triste, um louvor, eu falo, Senhor, essa é a minha oração, amém. Essa é a minha oração, amém. E é isso, eu falo assim, quando eu leio agora, você falou da criança, eu falei, realmente, a criança... É melhor do que a criança, Senhor, tu sabes, amém. Não, mas é que eu falei assim, você falou, a criança quer chegar perto e palavras simples. Carol, quem sabe a gente faz aqui, viu?
iguais. Uma coisa que eu vejo na igreja presbiteriana de Rio Verde, do meu amigo Juliano Baldino, pastor lá. Todas as vezes que ele chama as crianças para frente, é uma prática deles, irmãos. Ele coloca o microfone na boca de várias crianças, até mesmo umas 5 a 10 crianças. Todas têm a oportunidade de orar. Bonito, né? Quem sabe a gente faz algo parecido aqui? Coloca o microfonezinho para não fazer uma oraçãozinha do jeito dela. Vamos pensar, né? É como eu falei para o senhor aquele dia, né, da oração da Amanda. Boa noite, Senhor. A filha dela ora assim, boa noite, Senhor. Tem que ter muitas moral para falar isso. Muito bom, irmãos. Então, oração conduz à dependência. Ok? Faltou dependência. Além disso, além de que Lucas ter nos guiado do capítulo 5, como a gente viu, até o capítulo 9, ele parece cuidadoso, intencionalmente, como a gente diz, propositalmente, ele inseriu o episódio de Marta e Maria antes do capítulo 11. Isso fica claro quando você lê todo o capítulo 10. Por quê? Porque o capítulo 10, irmãos, está bem divididinho. Lucas colocou 3 partes, intencionalmente, para falar do que significa seguir a Jesus, o Reino de Deus, ser discípulo de Jesus, o que significa pagar o preço, em que consiste a missão de ser discípulo. Veja como isso fica claro aí no capítulo 10, por favor. Abra no capítulo 10 de Lucas. Ser discípulo de Jesus, ou pagar o preço, como a gente vem falando há 3 domingos, envolve, ou consiste em 3 áreas. Primeira, verso 1 a 24. O que é que você lê no verso 1 a 24 do capítulo 10? A missão dos 70. Reino de Deus é missão, proclamação. 70 vão enviados para quê? Para fazer caridade ou para pregar? Pregar. Puxando, o carro-chefe é pregar. Atrás do carro-chefe vem o quê? Curas e sinais e caridade. O carro-chefe vai na frente, pregação. Para quê? Para tornar as pessoas indesculpáveis. A gente não está aqui com a ideologia vazia, não. A gente está pregando o Reino de Deus. E todo mundo que ouvir é indesculpável. Agora, atrás dessa pregação, nós testemunhamos. Deus confirma a nossa pregação com sinais, curas, expulsão de demônios e tudo mais. Agora, alguém poderia olhar para esse texto e dizer: então o Reino de Deus é só proclamação, missão? Aí Lucas logo em seguida insere o quê? Verso 24 a 37, o que é que tem aí no capítulo 10? Parábola do Bom samaritano. Opa! Reino de Deus não é apenas proclamação. Reino de Deus é ação em favor do próximo. Muita gente lê essa parábola, Roberto, do bom samaritano e tenta espiritualizar. O bom samaritano é Jesus. O caído é o pecador. O azeite é a Santa Ceia. A hospedaria é a igreja. Não, irmãos. A palavra está dizendo assim: se tiver alguém precisando de ajuda, ajude. Se tiver alguém do seu caminho, é ver seu próximo. Ajude essa pessoa. Não é simples? Não precisa espiritualizar. O Reino de Deus não é só proclamação, anúncio. O Reino de Deus é ação, boas obras. Ok? E por último, depois do verso 37, o que é que aparece? O episódio de Marta e Maria. O que é que significa, irmã Eunice? O Reino de Deus é proclamação, o Reino de Deus é ajuda ao próximo, mas o Reino de Deus, acima de tudo, o combustível que alimenta tudo isso, o Reino de Deus é adoração. Adoração tem tudo a ver com oração, não é? Por que Lucas colocou nessa ordem? Proclamação, ajuda ao próximo e adoração. Por que ele não inverteu a ordem? Por que ele não colocou primeiro a adoração? Porque ele sabia que no capítulo 11 ele iria falar sobre oração, contemplação, adoração, estar quieto. Ainda que o mar esteja, ainda não, e o meu chamado é para conhecer a Deus. E é a partir daqui que eu vou me levantar, eu vou proclamar, vou curar, eu vou ajudar pessoas. Mas é a partir daqui. Não é porque eu sou uma pessoa boa, legal, que eu quero mostrar e tornar esse mundo um lugar melhor. Eu não quero tornar esse mundo um lugar melhor, irmão, por favor. O pessoal do mundo pode vir com essa conversa, mas o cristão não. Nós queremos a glória de Deus neste mundo. Este mundo está quebrado pelo pecado. No que depender de nós, vamos ter paz por todos os homens e fazer o bem incansavelmente.
Mas o propósito não é tornar o mundo um lugar melhor. O propósito é que o nome de Deus seja glorificado a partir de nós. Por isso, pela mesma motivação que eu faço bem, pela essa mesma motivação, eu sofro do mal, eu sofro retaliação, eu sofro perseguição, eu renuncio. Tudo eu faço pela fé para a glória de Deus. Amém? Então, fica claro aqui, Lucas nos conduzindo. Agora veja um detalhe muito interessante, eu diria intrigante, e Lucas decide colocar para a gente no capítulo 9. Nós mostramos que ele preparou o capítulo 10 para introduzir o tema do capítulo 11. Então, agora veja o que ele mostra no capítulo 9, verso 51 da gente. Veja o que ele decidiu colocar. Ele não tinha necessidade de colocar isso, a não ser que ele tivesse uma intenção. Não foi algo trivial, que ele tropeçou e colocou esse versículo 9. Veja o que diz o verso 9. Desculpe, o verso 51 do capítulo 9 e também o verso 53. Veja como ele foi enfático. Alguém pode ler o verso 51? Capítulo 9, verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante e a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros, Verso 53 agora. mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Uau. No semblante intrépido, no aspecto resolvido, resoluto, decidido de ir para Jerusalém. Por que que Lucas colocou isso? Ele chama a nossa atenção no semblante de Jesus. Você pode imaginar o rosto de Jesus? Você já teve um rosto decidido a fazer alguma coisa? Você não está de bobeira, não está de passeando, de férias. Você está envolvido. Você está tão envolvido com uma coisa que no seu rosto denuncia. Alguém que transparece a sua missão, o aspecto, olhando para a pessoa, você vê que ela está para brincadeira. Alguém que transparece, essa pessoa está o quê, irmão? Envolvida. Envolvida. A oração envolve a gente ou não? Nada nesse mundo, irmãos, tem o poder de envolver. Há algo no homem, no propósito, como Jesus está envolvido ali. Você pode estar envolvido com outras coisas na sua carne, na sua mente pecaminosa. Eu falei essa frase aqui, e essa frase tem me perseguido, e eu tenho lutado para colocar em prática. A frase é: tudo nesta vida é enfado e canseira. Quem falou isso foi Salomão. Quando eu falo tudo é tudo, culto é enfado e canseira. Ok? Quando alguém diz assim, que culto maravilhoso, queria que não acabasse. Eventualmente pode acontecer momentos extraordinários no culto que a gente não quer que ele acabe, é verdade. Né? Temos relato na Bíblia de um culto que durou a madrugada inteira. Mas culto é canseira, é enfado. O ato da gente vir faz parte da nossa rotina. Agora, o ato da gente se entregar em oração não é enfado e não é canseira. Então, repetindo a frase: tudo nesta vida é enfado e canseira, exceto a oração. Me fale qualquer coisa nessa vida e você vai chegar à conclusão que é enfado e canseira, porque vai provocar um momento de euforia em você. Uma casa nova, uma igreja nova, um trabalho novo. Ok, passou o tempo, enfado e canseira. A oração é a única coisa que abre a possibilidade para novidade de vida em sua vida. É a única coisa. Então, sem oração, eu vou para vocês e quero que vocês tenham esse mesmo sentimento de Deus. Sem oração, eu não tenho esperança. Eu não tenho esperança de produzir nada. Agora está legal, eu vou ficar aqui. Não tenho. Eu vou morrer. Eu vou secar. A única esperança que eu tenho que eu vou viver algo novo é por causa da oração. Por favor, se alguém quiser ligar esse ar-condicionado, eu acho que vai ser bom, né? Os dois. O ar-condicionado está ligado? Tem certeza? Acho que vai não. Liga aí. Vou melhorar a vida aqui. Principalmente para mim. É o fogo que está descendo. É o fogo. Glória. Manda fogo você. Agora, irmãos. Alguém que está com um semblante intrépido está envolvido, certo? Agora leia o capítulo 1 do verso 11, por favor. Leia o capítulo 1 do verso 11. Alguém pode ler? Capítulo 1 do verso 11, por favor. Não é o contrário, não? Capítulo 1 do verso... Desculpe. Capítulo 1 do capítulo 11. Versículo 1.
Versículo, eu falei errado. Falou. Versículo 1 do capítulo 11. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. De uma certa feita estava Jesus orando, só que a gente sabe que desde o capítulo 5 ele tem esse hábito, certo? Desde o capítulo 5. O comentarista William Hendricks, que é o grande comentarista que nós temos, junto com outros, ele traz a tradução literal desse versículo. A tradução literal, se você pegar o comentário dele, diz: de uma certa feita ora, aconteceu que enquanto estava em certo lugar, envolvido em oração, olha o peso dessa palavra, não era fazendo uma oração como os rabinos oravam, mas os discípulos oravam para Jesus e via que era diferente. E olha que Jesus tinha as orações costumeiras dele. Ele orava ao se levantar, existiam orações matinais, ele orava antes de comer o pão, ele orava antes de beber o vinho. Tinha as orações específicas, costumeiras, como se diz. Mas aqui, o que Lucas está dizendo é que Jesus está envolvido em oração. Você tem que estar vendo alguma coisa para você pedir para que alguém te ensine. Você tem que estar observando o marceneiro trabalhar e falar assim: você pode me ensinar o seu trabalho? É preciso você observar. Jesus estava envolvido e ao terminar, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Nós somos teus discípulos, queremos orar para o Senhor. Ele orava para João e os discípulos dele, se bem que a essa altura já devia ter João sido morto. Ensina-nos a orar. Então, Jesus agora vai ensinar os discípulos a orar. Como? Primeiro, como a irmã Josefina falou, através do exemplo. Primeiro de tudo, eu não posso ensinar se você não vê. Eu estou envolvido com alguma coisa. Você não vai perguntar para eu ensinar alguma coisa, teoricamente, para ficar enchendo linguiça aqui. Eu tenho que compartilhar aquilo que está dentro de mim. Em primeiro lugar, através do exemplo, ele está envolvido. Em segundo lugar, ele nos dá um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Mateus registra e Lucas se registra, com pequenas variações, como a gente vai ver. Em terceiro lugar, ele nos dá uma parábola. Ok? No final da parábola, ele diz o quê? Peçam ao Pai. Se vós com seus maus sabeis dar coisas boas para os filhos de vocês, então muito mais o Pai dará coisas boas àqueles que frequentarem uma igreja. Né? Não, aqueles que lhe pedirem. Aqueles que pedirem coisas boas. E aí, se eu perguntar à igreja evangélica o que são coisas boas, pastor, coisa boa é saúde, prosperidade, fama. Está vendo o que a gente precisa ver a Bíblia? Coisas boas você tem para dar. Então, os irmãos já devem ter observado que Jesus está sempre chocando as pessoas. Chocando. Mas ele faz isso de forma didática. Ele está sempre fazendo algo surpreendente. Então, quando você lê uma palavra de Jesus, nunca pense que é uma lição moralista para ensinar você a ser uma pessoa. Nunca. Se você não ficou surpreso com a palavra, você não entendeu. Pelo menos você não entendeu como os discípulos entenderam. Sempre que Jesus contava uma parábola, ele chocava a sua vitória. Quando todo mundo pensava que ele ia para uma direção, ele dava uma guinada, ele mudava para o outro, deixava todo mundo chocado. É assim que a gente tem que se aproximar dos evangelhos, já com essa predisposição. Eu não estou aqui lendo lições para ensinar, lições moralistas, muito menos, lições do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Não, eu estou aqui para ficar chocado com Jesus. Depois que eu ficar chocado, admirado por ele, vai começar a se processar dentro de mim alguma coisa que vai ter a disposição de imitar ele. Ok? Primeiro tem que ficar chocado com quem ele é. Vamos lá. Para Jesus deixar impresso na mente dos seus discípulos de choque. Agora veja, você já se perguntou como é que os discípulos, depois de 20, 30 anos, lembraram dos episódios e narraram. Não sei quanto tempo isso foi narrado ou guardado, mas de toda forma eles lembraram das parábolas, eles lembraram do ensino. Como é que alguém lembra, irmãos? Você lembra melhor de uma coisa com o quê? Quando você estuda para uma prova de matemática,
e você está lá decorando as formas, pegando de última hora o conteúdo. Depois que você faz a prova de matemática, você lembra de alguma coisa? Não, você fez aquilo de forma mecânica. Você lembra aquilo que chocou você. Percebeu? Por que Jesus choca o auditório? Você lembra aquilo que foi surpreendente. As memórias que você tem, todas foram surpreendentes de alguma forma. As principais memórias, ou melhor. Então é por isso que a gente não tem dificuldade de imaginar como é que os discípulos lembraram das palavras de Jesus, além do auxílio do Espírito Santo. Então, quando Jesus conta a história, ele faz sempre um contraste. Nós costumamos fazer isso. Aqui em Goiás, quando eu acho interessante, eu aprendi isso aqui em Goiás, tá, irmãos? Lá no Recife não tem. As pessoas falam assim. Quer dizer, eu não falo isso, não, mas eu vejo as pessoas falando. Ou você não tem noção. Ou quando alguém fala, você não tem noção, eu estou preparado para ouvir alguma coisa que está muito acima do normal. É ou não é? Vocês me permitem, irmão, imitar vocês assim? Não tem problema não. Está querendo dizer que fica difícil achar alguma coisa para comparar com o que eu vou te falar agora. Você não tem noção. É como se Jesus dissesse exatamente isso. Vocês consideram importante isso? Vocês consideram importante? Pois deixe-me mostrar algo incomparavelmente maior. E que com isso eu vou apresentar um Pai para vocês. Eu vou apresentar um Pai para vocês a partir disso. Veja, Jesus quer imprimir o seu ensino e sobrepor o ensinamento através de um contraste. Então, Jesus, ele sem quebrar nenhuma lei, ele detona o uso religioso da lei. Eu vou repetir, sem quebrar nenhuma lei, ele arrebenta com as tradições dos anciãos da religiosidade, as tradições humanas que tentam se colocar acima da lei. Então Jesus não quebra a lei, ele quebra o legalismo, ok? Ele vê que as pessoas querem usar o cumprimento de uma regra, de uma lei, como se fosse o fim, a finalidade. Pronto, cumpri, graças a Deus, cumpri. Não, ele diz que a lei não pode ser o fim. A lei tem que ser um meio de transformação interior, e não um fim. Ok? Então ele percebe que as pessoas, todas, mas de forma particular, ele ensina isso para os seus discípulos, mas ele percebe que todas as pessoas não estão interessadas no espírito da lei, mas apenas na forma da lei. Ok? Porque quem deseja usar a lei em benefício próprio, lembra que os evangélicos gostam muito de falar assim: aprenda as 7 leis espirituais para a sua vitória. Ou você quer aprender 7 leis espirituais para a sua vitória, então você está usando a lei em benefício próprio. Significa que você não está impressionado com a lei de Deus. Só que é isso que vem de livro, né, irmãos? Aprenda as 7 leis espirituais para amarrar, neutralizar, destronar o demônio, alguma coisa assim. Se você está interessado em regras, como os fariseus estavam, a gente vai falar muito disso na carta aos Gálatas, que começamos a expor no ano passado. Você não está interessado na perfeição da lei de Deus. Como o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Não é meditação, eu não amo. É uma regra, eu preciso saber como operar ela. É um mecanismo. Não significa que eu não estou impressionado com esta lei. Então Jesus denunciava isso nas pessoas. E aqui ele vai usar o conceito da hospitalidade, no capítulo 11, que fazia parte da lei judaica. Ok? Eram muitas as prescrições sobre como deve estar a honra ao hóspede, como se deve tratar a lei do hóspede santo, como a gente já viu na casa de Simão ali, o beijo no rosto, o ungir dos pés, o lavar dos pés e o ungir do cabelo. Existiam muitas prescrições para a hospitalidade, era uma lei importante. Jesus vai usar a lei da hospitalidade, ok? E vai mostrar que Deus, muito o Pai de vocês, ou melhor, Deus, o Pai de vocês, muito mais do que um anfitrião judeu, que dá coisas boas para os seus hóspedes, que trata bem o seu hóspede, que faz coisas por causa da sua honra para o seu hóspede, muito mais do que um anfitrião judeu. Deus tem um caráter generoso, abundante. Ele dará em boa medida, recalcada, sacudida, lembra? Então Jesus quer apresentar para a gente como é que Deus age. Já pensou? Ninguém pode apresentar isso para você. Só Jesus.
como é que Deus sente, como é o caráter de Deus. Jesus pode falar isso para você. O que é que move Deus? Como é que Deus deseja que você se aproxime dele? E o que é que Deus deseja que você peça para ele? Se eu te falar de um Deus sem te apresentar Jesus, parabéns, você vai conhecer um Deus pagão e vai começar a pedir tudo que você quer. Você não conhece a Deus? Senhor, estou com a dor de dente, só poderia me curar? Amém, você pode orar pela sua dor de dente, vai, por favor. Se alguém tem dor de dente, pode orar para Deus. Mas se você não conhecer o caráter de Deus, você não vai passar daí, vai ficar sempre orando por dor de dente e outras mazelazinhas. Porque você não conhece a Deus, você não sabe como é que Deus quer que você se aproxime dele, nem sabe o que é que ele quer que você peça. Jesus conta uma parábola, uma oração, e aplica esta parábola para nos ensinar a orar. Vamos lá? Faltando aí 10 minutos. Por favor, gente, vamos. Se alguém quiser interromper, porque a gente não vai entrar na parábola agora. Então, nós temos alguns minutos aqui. Amém? Pode me interromper. Até aqui está tranquilo? Irmã Abinadab e Josefina, está tranquilo? Libiane, você levantou a mão? Quando a gente fala da oração, eu faço Polêmico. quando a gente entende que não é um mecanismo. Não é um mecanismo. Orar para quê? Não por quê, mas para quê? Dependendo da pergunta, da intenção do nosso coração, né? Se alguém fala assim, Deus é soberano, já sabe de tudo. Aí alguém fala, orar então para quê? É porque ela não entendeu o que é oração. Se Deus já sabe de tudo, para que eu vou orar? Por incrível que pareça, tem vegetariano que pensa assim. Porque a oração é para intimidade, não é? Intimidade, muito bem. Palavra muito central. É para intimidade. Eu imagino que a oração é uma conversa ao longo do dia com Deus. Senhor, eu vou trabalhar, vamos comigo. Isso. Eu estou voltando para casa, vamos Isso. voltar juntos, vamos conversando. Isso. Fora isso, tem os seus momentos a sós. Lembra? Jesus estava o tempo todo com Deus, mas ele se retirava para esta oração. Pode falar mais sobre isso depois. Mas é isso mesmo. Mas Eu entro no meu carro, Jesus anda comigo, o Senhor é meu companheiro, orando, isso. afasta todo mal, Isso. Vamos chegar nessa parte do mal. afasta da minha vida. Isso. Ele afasta. Aqui na porta da igreja, terça-feira, você quase passou isso de mim. Isso. Dando certo, Isso. afasta o mal, né? Foi ótimo o que a irmã Vânia falou. Jesus afasta de todo o mal. E quando o mal acontece? Nem tem atropelado, não. E aí? Esqueceu de orar? Crente pega Covid? Pega? E aí? Jesus esqueceu? Você pediu para ele afastar do mal, mas ele não pediu que você pegasse Covid. E aí? A oração falhou? Não. Então vamos entender que mal é esse. Porque ele vai livrar a gente do mal. Ele manda a gente fugir disso. Livrai-nos do mal. Alguém ouvia tanto Malamém, livrai do Malamém, achava que era uma pessoa, Malamém, livrai do Malamém. Mas Malamém não é uma pessoa, não, é o mal. Então, Jesus quer nos apresentar o Pai. Mas o que é que primeiro chama a nossa atenção? O exemplo. O exemplo está envolvido. Eu não li o capítulo 6, eu li o capítulo 6, no capítulo 6, verso 12 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Você já passou a noite orando? Eu nunca passei. Já tentei, mas não consegui. A noite orando. Será que ele ficou ali acesinho ou lutando contra o sono? Quem acha que Jesus ficou bem esperto durante essa noite? Levanta a mão. Afinal, era a presença de Deus, ele fica um momento bem bom isso. Você pode achar isso. Eu também vou achar outra coisa. Como ele chegou para os discípulos e falou assim: ei, vigia aí comigo, rapaz. Nem uma hora você precisa orar. Os discípulos estavam com sono. Ele pediu para os discípulos o quê? Vence esse sono, rapaz. Você é homem? Você é homem ou uma criança? Sabe tomar um café, não? Lavar o rosto, não? Para vencer o sono? Se fosse passar por uma prova, você passava. Percebeu? Eu só fiz uma provocação aqui. Jesus podia estar. Podia ser um momento de glorificação ali, a madrugada inteira, podia. Mas, pelo que a gente percebe do Evangelho, Jesus lutou com Deus uma madrugada, lutando, igual a Jacó.
aí, só anima você a orar? Ah, pastor, você passar a noite acordada, no outro dia nem sou gente. Vamos lá, cada um seu ritmo. Não estou pedindo para ninguém passar na madrugada. Né? Eu peço a Deus esse privilégio, eu ainda não tive. Certo? Vamos lá. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos. E aí, no capítulo 9, ele diz que, estando orando à parte, capítulo 9, versículo 2, ele perguntou aos discípulos: quem disse que eu sou? Então, está claro o exemplo de Jesus, certo? Ele nos ensina primeiro pelo exemplo. Mas agora, inclusive, Paul Washer, eu coloquei aqui. Quantos conhecem o pregador Paul Washer? Paul Washer. Sou André e o Marcelo. Paul Washer, ele faz uma observação muito interessante acerca disso. No verso 1 do capítulo 11, os discípulos estavam vendo Jesus. Ele diz, abre aspas: se você quer aprender a construir uma casa, quem você vai pedir para ensinar? Um construtor. Se você, alguém tem experiência, se você quer saber fazer pão, você vai pedir ajuda a quem? A um padeiro. Se você quer aprender a orar, você vai perguntar a quem? A quem ora. Não é quem lê o livro sobre oração. Só que nada impede que você ore e leia o livro sobre oração. Os discípulos perceberam que a oração é o que envolve Jesus. E Jesus, ele dá um modelo teológico da oração. Aqui rapidamente a gente vai entrar, depois a gente continuar no próximo domingo. Vamos lá? O que é que diz aí a partir? Eu não coloquei aqui, a oração do Pai Nosso aparece a partir do verso 3 ou 4. Como é que está aí? Quando orares, faleis assim. 2. A partir do verso 2, né? Okay? Alguém pode ler toda a oração? Então ele nos ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixei cair em tentação. Não tem que livrar do mal, tá vendo? Se fosse aprender com Lucas, não tinha essa parte aí. Ia ficar faltando. Vamos lá, Mateus registra: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas Lucas não registra isso. Por quê? Mateus registra: livrai-nos do mal ou do maligno. Mas Lucas não registra isso. E ele teve uma intenção. E ele está tão inspirado quanto Mateus. Ok? Qual das duas orações iremos usar? A de Mateus ou a de Lucas? Essas duas, né? As duas! Muito bem, as duas. Isso é importante. Porque quando Mateus diz: seja feita a tua vontade, ele está apenas ampliando o sentido de Lucas: venha o teu reino. Ampliando. Ou seja, pedir, exatamente, o reino de Deus, ele venha. Essa é a prioridade do discípulo: pedir o reino de Deus. É a mesma coisa que buscar a vontade de Deus. Pedir a vontade de Deus. Ampliando. Então, o reino de Deus é estabelecido na terra, sempre que a vontade de Deus é conhecida através da pregação, através da igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria será conhecida. Então, da mesma forma, quando Mateus diz: livra-nos do maligno ou do mal, faz parte do mesmo pedido: não nos induzas ou não nos entregues a nós mesmos, para que não caiamos em tentação. Então, livrar do mal e não cair em tentação é a mesma coisa para Mateus, ok? Lucas não registra isso. Então vamos lá, gente. Literalmente, o que os evangelhos nos ensinam é: Senhor, não me entregue a mim mesmo, não me entregue, não deixe eu perder de estar envolvido, não deixe eu andar distraído como uma ovelha tonta, não deixe, Senhor, eu perder. Como 3 vezes Paulo disse para Timóteo: guarda o bom depósito, guarda o que te foi confiado, guarda e não perde. Se ele manda eu guardar, é porque eu posso perder. Aí a gente, perdeu o que? A salvação? O crente não perde a salvação, irmãos, mas você pode perder muita coisa.
livra de perder, cair. Alguém pode pensar, pastor, mas todo mundo cai, né? Cair é do homem, né? O que Jesus está lembrando aqui, Paulinho, é que cair machuca. A gente não pensa nisso, né? A gente pensa que é cair uma quedinha, como a gente fala para a criança, levanta para cair de novo, é assim mesmo? É? Se cair da moto e arregaçar a cara no chão. Nosso irmão Godoy caiu da moto. Ele estava tão nervoso quando caiu, que ele não percebeu que o queixo dele tinha caído. Cadê o Godoy? Daí? Então, não foi isso? Ele contou para mim. Ele começou a procurar o cachorro que tinha derrubado no meio da moto. E alguém, o seu queixo está caindo. O queixo dele estava pendurado. É trauma, irmãos. Cair em pecado pode trazer muitas consequências. Não é brincadeira, não é cair, levanta de novo. Pai, me livra de cair, porque eu sei que se eu cair eu posso machucar e machucar feio. Nada vai me separar do teu amor, mas eu vou viver. Eu vou experimentar uma grande ruína, sim, e eu vou viver levando isso com a minha vida. Eu não quero cair. Eu não quero cair. E além do mais, se eu cair, eu vou servir de escândalo para os meus irmãos. Isso é o pior. Porque Jesus disse que é melhor pendurar uma pedra no pescoço e pular no rio do que se eu escandalizar você. Se eu der um mau exemplo para você, e por minha causa você se sentir mais relaxado no pecado, aí é melhor pular no rio. Então não é brincadeira o que Jesus está falando aqui. Esse mal aqui não é o mal da Covid, não é o mal do acidente. Pode orar para o acidente? Pode. Senhor, me livra da bala perdida. Se você mora no Rio de Janeiro, você ora assim, né? Pergunta para a presbiteriana aqui: existe bala perdida, irmão? Ou a bala tem endereço certo? Isso que eu estou falando vai chocar os irmãos, certo? Eu estou dizendo que a bala que atingiu a cabeça da criança tem um endereço certo. Assim como um avião que caiu e matou dezenas. Assim como aquelas crianças que foram perdidas na Colômbia, ficaram 40 dias. Alguém viu aqui essa notícia? 40 dias, criança de 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Uma fez aniversário na mata. Como uma criança sobrevive 40 dias? Todos ficaram cadavéricas, destratadas, mas não morreram. Cristo as sustentou. Não existe bala perdida, não existe avião que caiu perdido, existe um Deus que age com propósito em todas as coisas. Ele quis que aquele avião caísse, todos os adultos morressem e 4 crianças sobrevivessem miraculosamente. E as pessoas na Colômbia estão dizendo: isto se transformou um marco para um novo sentimento no país. Olha o que Deus está fazendo. Não existe bala perdida. Então, Senhor, livra do mal. Você pode orar assim? Pode. Você pode orar assim, por favor. Livra do mal, livra do acidente, do sequestro, da doença, da Covid. Mas você não vai se basear na oração do Pai Nosso para isso. Esse é o desejo do seu Deus. Você não vai poder usar a oração do Pai Nosso mais. Agora você entendeu que o mal não é esse. É um mal muito maior do que pegar a sua alma. Ok? Esse mal é tão grande que, para Deus proteger seu coração desse mal, Ele vai permitir uma Covid de vez em quando, uma tribulaçãozinha de vez em quando, porque o mal é muito maior. Para Ele livrar Israel do mal, Babilônia passou por cima de Israel, atropelou Israel, mas livrou Israel do mal. Agora o remanescente de Israel ficou mais puro depois do cativeiro. Mas para evitar o mal maior, esse mal aqui, Deus permitiu o cativeiro. Então, você pode pedir para Deus te livrar do acidente. Agora, se for sair daqui e ficar, Senhor, me livra do acidente, pode pedir. Desde que você não use a oração do Pai Nosso para isso. Nós somos convidados para algo mais profundo, irmãos. As multidões aflitas sem pastor, elas não podem compreender isso que eu estou falando. Não podem. Multidões não podem. Para as multidões aflitas sem pastor, o mal é sempre físico e circunstancial. Mas para você, cristão, você que tem a mente de Cristo, como Jesus diz, porque o Espírito revelou, você pode compreender. Mas, se você achar bom ficar no mesmo entendimento das multidões, você também pode ficar. Espero que ninguém, mas que Ele vai dar a sua voz. Conhecer a intimidade de Deus através da oração. Amém?
O que a igreja evangélica diz, irmã Loreja? Oração forte. Oração forte. É isso que a igreja evangélica diz. Oração forte vai lembrar você de uma olhada. Oração forte vai lembrar você disso. Nós aprendemos aqui que existe oração forte, irmãos? A oração do cristão. A oração de uma criança, falando assim, Abba, Abba. Primeira palavra hebraica que a criança falava. Essa é a oração forte. Se qualquer pessoa quiser vender uma oração forte para você, rejeita. Não existe oração forte. Você pode achar bonita a oração, mas não existe oração forte. Amém? Eu me empolgo aqui e quero falar mais sobre essas coisas, irmãos, que a gente tem que ver hoje. Vamos ficar em pé.